Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil do Instituto Barak. Nós estamos aproveitando o Maio Laranja e falando acerca do assunto da prevenção ao abuso infantil. Se você não assistiu às outras aulas, assistam, nós temos outras aulas falando sobre o assunto. Na aula de hoje nós queremos conversar um pouquinho com você sobre abuso infantil, o abuso físico e o que fazer em caso de abuso físico de crianças no Ministério Infantil. Muitas pessoas se interessam pelo assunto e ficam confusas sem saber o que fazer quando identificar um caso de abuso. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o abuso físico, o que você pode fazer no caso de identificar abuso físico em crianças do Ministério Infantil. Nós queremos falar também, se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva, deixe o teu gostei ou não gostei, coloque no comentário de onde você está nos assistindo, o que é interessante na aula, tudo isso é bom para tornar nosso canal mais relevante. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas. Conversar sobre abuso infantil é um assunto que às vezes causa certo desconforto, mas nós não podemos fechar os olhos para esse assunto. Então é muito importante para nós do Ministério Infantil falarmos sobre o assunto, sabermos identificar e principalmente o que fazer no caso de abuso infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tipo de abuso chamado abuso físico. Nós queremos te ajudar a compreender o que é um abuso físico e queremos também te ajudar a ter algumas ações e o que fazer no caso de um abuso físico nas crianças do Ministério Infantil. Então isso é muito importante para nós conversarmos. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o que é o abuso físico. Pastor, eu não sei o que é um abuso físico. O que é um abuso físico? Como é que eu posso saber diferenciar entre um momento que o pai fez uma correção ou se o pai ou a mãe estão realmente cometendo abuso físico na criança? Então, o que é abuso físico? Abuso físico é toda ação que causa dor e dano físico de forma intencional à criança. Então, toda ação que causa dor ou dano físico de forma intencional à criança é um abuso físico. Então, toda vez que você vê alguém fazendo algo que vai causar dor ou dano físico de forma intencional contra uma criança, isso é um abuso físico. Pastor, quais são os tipos de abuso físico que existe? Ele pode incluir tapas, socos, queimaduras. Infelizmente, nós já vimos isso, queimaduras com cigarro, queimadura com ferro elétrico. Então, isso é um abuso físico. Beliscões, espancamento ou qualquer forma de agressão corporal. Então, o abuso físico, ele é qualquer forma de agressão corporal contra a criança, é um abuso físico. Então, cometeu esse gesto, essa ação de forma intencional contra a criança, é um abuso físico. O agressor, quem pode ser o agressor que comete esse tipo de abuso contra a criança? O agressor pode ser o responsável, um familiar próximo ou qualquer adulto que tenha autoridade ou pode se aproximar da criança. Então, a criança pode sofrer esse tipo de abuso dessas pessoas. Então, o primeiro ponto importante, gostou? Deixa aí no comentário se é interessante, se você gostou. O que é abuso físico, então? É qualquer coisa que causa dano físico ou dor da criança de forma intencional. Então, causar dor ou dano físico à criança de uma forma intencional é um abuso físico. Ele pode ser soco, queimadura, beliscões, espancamento, empurrão. Tudo isso é um abuso físico que a criança sofre. Esse tipo de abuso pode ser cometido pelos pais, pelos responsáveis, por alguém de autoridade sobre a criança. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisas. Gostou desse tópico? Deixa aí no comentário. Foi interessante? É muito importante para você? Deixa aí no comentário. É importante, tópico 2, como identificar crianças vítimas de abuso físico. Então, muitas pessoas dizem, pastor, mas eu não consigo identificar. Muitas vezes a criança não vai dizer para você, olha, eu estou sofrendo um abuso físico. Olha, eu estou passando por uma situação dessa. Muitas vezes a criança não vai conseguir dizer isso. Então, é muito importante saber identificar sinais de abuso físico. Então, primeiro, sinais físicos.
hematomas, então aquelas manchas roxas no corpo, talvez no braço ou escondido debaixo da roupa. Então, hematoma é sinal de um abuso físico. Marcas em forma de fivela, em forma de corda, de cinto. Então, a criança apanhou com uma cinta e a fivela bateu, ficou a marca. A criança apanhou com uma sandália, com um chinelo, ficou a marca. Então, marcas com formas dessas coisas é sinal de abuso físico. Queimaduras, de repente a criança com uma queimadura de cigarro e você vai conversar e diz, meu pai queimou sem querer. Então, isso é sinal de abuso físico. Cortes frequentes, então de repente alguém empurrou a criança, ela caiu, bateu a cabeça, arranhou o braço, perna. Então tudo isso é sinal de abuso físico. Então é muito importante nós estarmos alertas a esses sinais. Outra coisa, lesões que aparecem repetidamente. Então você vai perceber, de repente, a criança quebrou o braço, daqui 2 meses quebrou de novo o braço no mesmo lugar. Então lesões repetidas são sinais de abuso físico. Nós, no Ministério Infantil, devemos estar atentos a esses sinais, devemos estar atentos a essas coisas, é muito importante. Outra coisa, sinais comportamentais, então sinais relacionados ao comportamento da criança. Que sinais são esses? Criança assustada com adulto. De repente você percebe que o adulto chegou, a criança ficou desconfortável, ficou com medo, esboça a sensação de medo na presença daquele adulto. Opa, é sinal de um abuso físico. Outra coisa, comportamento retraído. De repente a criança está ali encolhida, quieta, não conversa, não fala. É um sinal de abuso físico. Outra coisa, comportamento agressivo. Então a criança passa a ter um comportamento agressivo. A criança não era agressiva, agora ela passa a ter um comportamento agressivo. Tudo isso é sinal de um abuso físico. Outra coisa, falta de sono. Então o pai, a mãe vai te procurar, vai dizer, olha, a criança está com insônia, não dorme. A gente precisa prestar atenção nesses sinais. Muitas vezes esses sinais são um alerta dizendo, olha, alguma coisa está errada. E outra coisa, queda no desempenho escolar. Você vai perceber que a criança sofreu uma queda no desempenho escolar. Então, tudo isso é importante nós estarmos alerta, é importante nós estarmos atentos, porque isso vai nos fazer entender que aquela criança, que aquele adolescente está sofrendo abuso físico. Então, todos esses sinais. Então, um exemplo prático é quando você vai fazer alguma atividade, está calor e você pede para a criança tirar uma blusa e ela não vai querer tirar a blusa, ela vai ficar ali, ela vai se sentir desconfortável a tirar aquela roupa e aí muitas vezes ela está escondendo um hematoma, ela está escondendo uma ferida, um machucado de um abuso. Então, isso é importante. Então, ponto 1, nós aprendemos o que é um abuso físico, nós devemos estar alerta. Ponto 2, sinais de alerta para abuso físico, sinais comportamentais como hematomas, marcas de fivela, de cinto, de corda, queimaduras, cortes frequentes, hesitação em tirar uma blusa, tentar esconder alguma marca do corpo, tudo isso é importante nós estarmos alerta. E aí você que está assistindo essa aula, você já percebeu essas coisas? Já viveu essa situação? Se você já viveu isso, deixa aí no comentário. Se você tem dificuldade de realmente lidar com essas situações, o Instituto Barak está com um projeto muito abençoado, um programa de prevenção ao abuso infantil no Ministério Infantil. Então, se você quer esse material, entre em contato pelo WhatsApp 1998-235-2607 e você vai adquirir um material de qualidade que vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, então ponto 3, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ponto 3, o que fazer quando nós identificarmos sinais de abuso físico? Então muitas pessoas me dizem, pastor, eu não sei o que fazer, como que eu vou fazer se tiver um sinal de abuso físico? Primeiro, escute a criança, converse com a criança. É importante nessa conversa, primeiro, você fortalecer o vínculo afetivo. Então, você se aproximar da criança, fortalecer esse vínculo afetivo para que você possa conversar com a criança e ela te dizer o que está acontecendo. Então, é importante sentar com a criança, ouvir da criança o que está acontecendo. Outra coisa importante, ouvir o que está tendo um caso de abuso. Busca conhecer realmente se aquilo lá realmente, não duvide do que a criança está falando, mas busque mais informações para que você realmente tenha certeza daquilo que está acontecendo.
Outra coisa importante, não confronte o agressor pessoalmente. Muitas pessoas, quando vê um caso de abuso, vai com o pai, vai com a mãe, diz: olha, teu filho falou isso, falou aquilo. Essa situação ela pode causar mais prejuízo para a criança, pode colocar a criança numa situação mais difícil. Então, nunca confronte o agressor pessoalmente. Outra coisa importante, constatou o caso de abuso físico. Primeiro, acione a liderança da igreja. Procure o pastor da tua igreja, procure o coordenador do Ministério Infantil, diga: olha, nós estamos tendo essa situação dentro do grupo do Ministério Infantil com essa criança, o que eu faço? Como é que eu faço? Então é muito importante procurar esse apoio da liderança da igreja. Segundo, se houver orientação, acione o conselho tutelar. De repente o pastor, a líder do Ministério Infantil diz: olha, esse caso precisa ser levado ao conselho tutelar. Então você vai acionar o conselho tutelar. Havendo necessidade, faça uma denúncia. Então elabore uma denúncia, diga a situação que está acontecendo, o que a criança está sofrendo. Essa denúncia pode ser anônima e vai ajudar a criança. Então o que eu vou fazer, pastor, se tiver um caso de abuso físico na criança? Ouvir a criança, certificar do que está acontecendo, buscar o pastor, a liderança local, havendo necessidade, acionar o conselho tutelar e fazer uma denúncia formal. Quanto à criança, ouça a criança, acolha a criança, mostre para ela que ela está acolhida, que ela não está sozinha, que você está ali para ajudar, isso é muito importante. Então, quanto à criança, dê apoio emocional, demonstre amor e carinho, haja com acolhimento e mostre a ela proteção e ore por ela, ore com ela e pela família dela, isso é muito importante você fazer. Pastor, então o que nós precisamos saber dessa aula? O que é importante eu saber dessa aula? Primeiro, abuso físico é crime e é pecado. Então tenham consciência disso, o abuso físico é crime, é pecado. Os sinais precisam ser levados a sérios e nós, como Ministério Infantil, precisamos proteger nossas crianças. Então as crianças que Deus nos deu precisam ser protegidas. Gostou dessa aula? Compartilhe com teus amigos. Agora vai aparecer o logo do Instituto. Clica no logo, se inscreva no canal, deixa o teu comentário se gostou da aula, diga se foi importante para você, isso é muito importante. Fale para os outros sobre isso daí. E se quiser um material de prevenção ao abuso infantil, entre em contato conosco. WhatsApp 19 98235 2607. A gente vai te enviar todas as informações. O Instituto Barak tem um curso especial de teologia com especialização no Ministério Infantil. As matrículas estão abertas. Quer fazer um curso básico de teologia e se especializar no Ministério Infantil? Temos um curso especial para você. O WhatsApp 19 98235 2607. Instituto Barak, estamos aqui para te ajudar. Fique na paz do Senhor. Amém.